Salmo 136. Nós vamos ler dos versículos 1 ao versículo 9. Daqui a pouquinho nós vamos... Está chegando aí. Muito bem. Também temos aí projetado no nosso Data Show. Eu estou lendo pelo Data Show porque nem todos ainda têm a Bíblia na linguagem de hoje. Alguns têm, outros não. Então nós vamos para o Data Show para fazer a leitura. Salmo 136, versículo 9. Depois, livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 9, 23 e 24. Salmo 136, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Dai graças ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Dai graças ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. Ao único que faz grandes maravilhas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade dura para sempre. O sol para governar o dia, porque a sua benignidade dura para sempre. E a lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade dura para sempre. Ele diga assim: Deus é bom eternamente. Aleluias. Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e 24. Livro do profeta Jeremias, o profeta das lágrimas. Capítulo 9, verso 23 e 24. Temos já aqui também projetado no nosso Data Show. Jeremias 9, 23 diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em entender e em me conhecer que eu sou o Senhor, que faço benevolência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Aquele que tem de se gloriar em alguma coisa, se glorie em conhecer o Senhor. Sente-se de Bíblia aberta no nome do Senhor Jesus. Presta atenção, olha para cá. Eu tenho um assunto dando continuidade a o conhecer ao Senhor. É a terceira mensagem da série Conhecer o Senhor e Progredir em Conhecer o Senhor. Hoje nós vamos aprender sobre os atributos incomunicáveis de Deus. Pastor, o que é isso? Misericórdia. Pensei que já tinha terminado. Pensei que eu já sabia tudo sobre Deus. Pensei que não tinha mais nada para o Senhor falar sobre Deus para nós. Porque nós tivemos em 2 domingos uma bênção muito grande, aonde o Senhor
nos ensinou maravilhosamente muitas coisas. Nós aprendemos sobre a bondade de Deus, como Deus é bom. Nós aprendemos sobre a misericórdia de Deus, sim ou não? Como Deus é misericordioso. Nós aprendemos sobre a longanimidade de Deus, a paciência de Deus, como Deus é paciente. Graças a Deus por isso, graças a Ele por isso. Senão ninguém estava aqui, nenhum de nós estava aqui nessa noite. Nós aprendemos sobre o que é ter misericórdia e o que é misericórdia. E nós aprendemos um pouquinho sobre o amor de Deus. E no domingo passado o tempo acabou, não foi assim? E nós fomos adorar a Deus, pessoas vieram aceitar a Jesus como Salvador. E nós encerramos o culto no horário, no domingo passado. E 2 domingos nós aprendemos, no primeiro domingo foi Santa Ceia, e a mensagem foi mais curta, nós tivemos a Santa Ceia, e nós tivemos a continuação da mensagem no domingo passado. E hoje eu trago a terceira mensagem, dentro ainda do mesmo tema, conhecer o Senhor. A Bíblia, a palavra de Deus manda que nós devemos conhecer o Senhor. Eu vou explicar para você uma coisa. Nessa semana passada, eu procurando filmes evangélicos no YouTube, eu encontrei de repente lá um filme evangélico, parecia bem evangélico, e só achei estranho o nome da igreja que patrocina, que faz esse filme. É um filme feito pelos chineses, filme na China. Quem é essa bebê que está chorando? É lá fora, né? Não, é lá fora. Lá fora. Glória a Deus. É um filme feito pelos chineses, da Igreja do Deus Todo-Poderoso. Nós não conhecemos isso porque nós estamos aqui no Ocidente, nós estamos do outro lado do mundo, né? Mas essa igreja, também conhecida como Raio do Oriente, uma coisa assim, né? Relâmpago do Oriente. Essa igreja chinesa já está lá há alguns anos, e ela esvaziou as igrejas evangélicas, a maioria das igrejas evangélicas na China. O evangelho na China, eu quero que você me preste atenção, o evangelho na China, ele já é proibido pelo Partido Comunista Chinês, mas o governo abriu algumas exceções e permitiu que algumas igrejas existissem. E dentro dessa permissão controlada pelo governo, ali o Espírito Santo trabalhou e proliferou, e a igreja foi estabelecida na China. Às vezes a perseguição aumenta, às vezes diminui, mas de forma controlada pelo governo e pela polícia do Partido Comunista Chinês, as igrejas evangélicas funcionavam. Não em toda a China, porque existem territórios, províncias da China, que o evangelho não entra de jeito nenhum, que é totalmente proibido. Existe um lugar na China que não tem Bíblia, e a Bíblia lá é proibida, a Bíblia lá entra como contrabando. E existe uma Bíblia para todos os crentes lerem, essa Bíblia pertence ao governo, e o crente se inscreve, faz a sua inscrição, para que no mês tal e no dia tal ele possa chegar na vez dele e ler um versículo da Bíblia aonde tiver aberta. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Digamos que a Bíblia está lá no Evangelho e o irmão que veio antes leu o versículo. Aí chegou a minha vez ou a sua vez de ler um versículo da Bíblia.
porque você se inscreveu para isso, e você chegou lá, e o agente do governo está lá, e a polícia está lá, é tudo muito monitorado, e você chega lá com toda a alegria, chegou a minha vez de ler alguma coisa da Bíblia, isso é real. E você chega lá, a Bíblia é do governo, e quando você diz, o soldado lá aponta, esse aqui o seu, e está lá, Jesus chorou. Acabou. Foi o seu versículo, foi o versículo daquele irmão. Ele leu aquilo ali e foi o versículo dele. E ele já sai da fila e já vem outro irmão que já está inscrito para fazer a leitura na Bíblia há 6 meses ou mais. Aí aquele irmãozinho que leu Jesus chorou, volta para o livro de inscrição e faz novamente a sua inscrição e entra na fila para daqui a Deus sabe quantos meses ele vai de novo naquela fila, chegar lá naquela Bíblia para ler um versículo. E se o versículo for disse Jó, acabou. Parece utopia, mentira, mas não é. Quem sabia disso? Sabia? Quem mais? Sabia? É verdade? Presbítero Cristiano, o que eu estou falando é verdade? Douglas, é verdade? Quem mais sabe disso? Verdade? É verdade, missionária Fátima? Sabia disso? Obreiro Bruno, é verdade? Ruth, é assim? Quem não sabia? Faz assim. Você não sabia? Essa Bíblia que está na tua mão seria o maior presente que um crente de lá poderia receber. E às vezes essa Bíblia que você está desprezando na sua casa, passa a semana fechada, sem leitura, sem uso. Você despreza a palavra, tem a palavra e despreza. Seria a maior bênção na vida de um irmão nosso na China. Nós estamos aqui num banquete jogando pão fora. Só para vocês entenderem. E com essa, presta atenção, com essa dificuldade toda, ainda surgiu lá na China essa igreja do Deus Todo-Poderoso. Simplesmente um chinês, um cidadão, se autoproclamou Deus na terra. Ele diz que é Deus. E que não é só Deus com D minúsculo, não. Ele diz que ele é o Deus Todo-Poderoso. Milhares de seguidores. Escreveu um livro para substituir a Bíblia, chamado Palavra de Sabedoria, para que as pessoas deixem de lado os poucos que têm Bíblia, para adotar o livro dele. E roubou, esvaziou as poucas igrejas evangélicas que já tinham, levando os crentes para a igreja dele, para a seita dele, que hoje é uma das maiores igrejas da China. Igreja do Deus Todo-Poderoso. Os crentes deixaram de acreditar nas coisas da palavra e agora a maioria está seguindo esse homem que diz que é Deus na terra. Por que milhares de crentes saíram das suas denominações, das suas igrejas evangélicas, e estão agora na igreja Relâmpago do Oriente, lembrei o nome, que é a igreja do Deus Todo-Poderoso, do qual ele diz que é o Deus vivo e que é o Jesus que já voltou à terra. Não para arrebatar ninguém, mas para trazer novas verdades. Se
o povo de Deus, lá da China, tivesse o conhecimento, fossem doutrinados na palavra, porque um crente doutrinado na palavra, um crente ensinado na palavra, não cai numa armadilha dessa. Se você conhece o Deus da Bíblia, o Deus da palavra, se você conhece o Deus que é revelado nesse livro, pode aparecer quem quer que seja, dizendo que é esse Deus, você vai acreditar? Sim ou não? Não. Eu fiquei indignado com aquilo, e eu disse para minha esposa, eu disse, minha filha, como é que as pessoas não raciocinam? Se esse cidadão que diz que é o Deus Todo-Poderoso, nasceu de um homem e uma mulher, de um relacionamento entre um casal, esse homem não pode ser Deus. Porque se ele nasceu de um homem e de uma mulher, ele nasceu debaixo do pecado. Ele é pecador. Ele herdou a natureza pecaminosa do homem. Ele é pecador por natureza, por nascimento. Só aí já quebra tudo, já desmancha a mentira, a falácia. Porque o único nessa terra que não nasceu, que não foi gerado pelo relacionamento de um homem com uma mulher, só teve um. Como é o nome dele, igreja? Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o milagre do Espírito Santo que gerou aquele embrião no ventre de uma mulher virgem. De formas que, como ser humano, ele tinha mãe, mas não tinha pai humano, porque o seu pai é Deus. Foi o Espírito Santo que o gerou. Portanto, ele não herdou natureza pecaminosa. Ele não herdou o pecado de Adão, porque não foi passado a ele. Ele não foi gerado por um ser humano. Ele foi gerado pelo Santo dos Santos, pelo próprio Deus. Por isso, Jesus Cristo, o único que podia realmente, autorizadamente, representar Deus na terra. Porque ele nasceu nesse mundo, foi gerado numa mulher, mas sem pecado. Não herdou natureza pecaminosa. Portanto, santo de natureza. Vocês entendem? Amém? E por ele ser santo em sua natureza, o Filho de Deus, ele pôde ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Santo morreu pelos pecadores. O justo morreu pelos injustos. Ele não tinha culpa nem pecado, podia assumir as nossas culpas. Somente um justo, um santo, um puro, pode morrer, assumir as culpas de um pecador. Jesus o único. Agora o cidadão lá que diz que é o Deus Todo-Poderoso, nasceu de um homem e de uma mulher. Só por ele ter nascido de um homem e de uma mulher, ele já é o quê? Ele já é o quê? Pecador. Herdou natureza caída e pecaminosa. Esse homem pode ser Deus? Alguém já ouviu falar de um Deus pecador? Só isso, já não precisava nem de debates e discussões. As pessoas teriam raciocínio, entenderiam. Mas está lá. Que pena, que prejuízo. Milhares de crentes, de igrejas evangélicas, de várias denominações, as que eram permitidas até pelo governo comunista chinês, monitoradas, policiadas, mas permitidas, esvaziaram, irmãos. Esvaziaram. E os crentes migraram para a igreja do Deus Todo-Poderoso lá. É por isso que a palavra de Deus diz que nós precisamos
conhecer a verdade, conhecer a palavra, ser bem doutrinado, ser bem ensinado. Porque um crente bem ensinado, bem doutrinado, de acordo com a palavra, ele não cai em armadilhas. A palavra de Deus é como uma vacina. Amém, queridos? Quem é que acreditaria em um homem, ser humano, carne e osso, nascido do relacionamento de um homem com uma mulher, dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Jesus que já voltou? Quem é que acreditava? Por que você não iria acreditar? Mesmo que ele surgisse aqui no Brasil. O morenão bronzeado lá do Rio de Janeiro, que morreu, da cultura racional do terceiro milênio, também dizia que era Deus na terra. E ele tinha uma multidão de seguidores no Rio de Janeiro, na região sudeste. Aqui no Brasil. Você acreditaria? Não. Por que você não acreditaria? Porque você foi instruído na palavra. Eu estou te falando isso porque talvez algumas pessoas não compreendam a minha forma de ensinar, a minha forma de ministrar em pleno culto de domingo. Pastor, por que o senhor transforma o culto de domingo numa sala de aula? Por que o senhor transforma o culto de domingo num negócio parecido com a escola bíblica dominical? Por que o senhor ensina a palavra desse jeito? Queridos, porque o Senhor Jesus Cristo mandou dizer, ele disse assim: vão por todo mundo e façam discípulos. Ensine-os a guardar, ensine a guardar, compreender as coisas que eu ensinei para vocês. E isso é uma coisa que se faz com calma. Eu não tenho todos vocês aqui durante a semana. Aí eu tenho vocês no domingo. Amém, queridos? E no domingo nós aprendemos a palavra. Aleluia! E nós somos ensinados, nós somos doutrinados, nós aprendemos Bíblia. É por isso que o Ministério Palavra Viva é diferente. Certo, queridos? Porque Deus pegou um professor e fez dele um pastor. Que é o meu primeiro chamado, que é ensinar a palavra. Glória a Deus. De formas que quem não se acostuma, quem não gosta, quem não ama a palavra, quem não tem prazer em aprender a palavra, não fica aqui, não se congrega aqui. Quem gosta de barulho, oba-oba, sensacionalismo, promessas falsas, está entendendo? Invenções, movimento, não fica aqui. Só fica aqui quem se apaixona pela palavra. Aleluia! Glória a Deus! Sem invenção, sem sensacionalismo, sem mentirol, sem besterol. Palavra. E hoje nós vamos aprender mais um pouquinho. Nós vamos aprender sobre os atributos incomunicáveis de Deus. Nós vamos conhecer um pouquinho mais o Senhor. Mas antes de entrar nesse assunto dos atributos incomunicáveis, vocês vão já entender isso. Pastor, que negócio complicado é esse? Eu não sou estudante de teologia, não. Explique, eu vou explicar. Os atributos incomunicáveis de Deus são os atributos de Deus que Deus não transfere para ninguém, que são dele e somente dele. Eu passei para vocês alguns atributos da personalidade de Deus que são transferíveis, compartilháveis, para vocês entenderem na linguagem da internet, que Deus pode compartilhar com o ser humano. E que Deus transferiu para o ser humano desde a criação. Por exemplo, Deus é amor, sim ou não? É um atributo da personalidade de Deus. Deus é amor. Deus transferiu esse amor para o ser humano. Não todo o amor de Deus em sua perfeição, mas o amor de Deus é transferido para nós. Deus transferiu para nós. Deus, ele é bom, ele é misericordioso. Deus transferiu para nós também misericórdia. Amém, irmãos? Deus é bom, benigno. Deus transfere para nós, através do Espírito Santo, bondade, benignidade. E o fruto do Espírito Santo é exatamente a transferência desses atributos transferíveis, comunicáveis, que Deus transfere para o ser humano.
E eu já falei de alguns deles, ainda faltou aqui alguns que você talvez tenha pensado, dizendo assim, se esgotou. Mas não, queridos. Tá certo? Ainda tinha aqui algumas coisas que eu poderia ter, que eu não falei, por exemplo, os atributos transferíveis de Deus, comunicáveis de Deus. Ainda faltou sabedoria, não falei, falei? Justiça, santidade e veracidade. Tem muita coisa para aprender ainda sobre Deus. Não é verdade? Falei sobre longanimidade, bondade, misericórdia e amor. Deus transfere esses atributos comunicáveis para o ser humano e os transferiu desde a criação. Quando Deus fez o boneco de barro chamado Adão e soprou o fôlego de vida nas suas narinas, Deus ali estava transferindo os atributos da sua personalidade também para Adão. E Adão passou a ser uma alma vivente, e é por isso que o ser humano é dito que foi feito à imagem, semelhança de Deus que o criou, porque os atributos de Deus foram transferidos em parte para o ser humano, por isso nós herdamos a imagem de Deus. O que foi atrapalhado pelo pecado. Quando o homem caiu, pecou, esses atributos transferidos por Deus foi escurecido, foi estragado. Mas agora, nós somos nova criatura em Cristo, nós aceitamos Jesus, somos nascidos de novo. Esses atributos transferíveis de Deus estão de volta em nós com o nome de fruto do Espírito, que é a própria personalidade de Deus se manifestando através de nós. Você está entendendo? Atributos transferíveis são aqueles que Deus nos transfere, passa para nós. São os atributos de Deus que Ele compartilha. Deu para entender? Porém, existem alguns atributos de Deus que são incomunicáveis. Ou seja, que Deus não dá para ninguém, que Deus não compartilha com ninguém, que é só dele, e por ser só dele, é por isso que ele é Deus. Aleluia. Glória a Deus. De formas que eu quero primeiramente terminar o atributo transferível de Deus chamado amor. A palavra do Senhor de Deus diz em 1 de João, capítulo 4, versículo 16, que Deus é amor. Mas fica aí, então, uma interrogação, uma pergunta sem resposta, uma incógnita. Se Deus é amor, eu acredito que a maioria de vocês já ouviu isso de alguém, da boca de alguém, de algum ímpio, incrédulo, ateu. Se Deus é amor, por que que Deus permite que tanta coisa ruim aconteça no mundo? Alguém aqui, evangelizando ou falando de Deus para um parente seu, família sua, já foi abordada com essa pergunta? Sim ou não? Quem já foi? Você já? Várias vezes? Se Deus é amor, rapaz, eu duvido até que Deus exista. Tem gente que fala assim. Por quê? Rapaz, como é que Deus existe? Se existe tanta maldade no mundo, como é que Deus existe e Ele permite a morte de recém-nascidos, acidentes, destruições, fome, pessoas morrendo de fome? Alguém aqui já viu aquelas filmes ou fotografia dos africanos morrendo de fome? Só o esqueleto, vivo, a criança com a cabeça desse tamanho, os braços da finura de um dedo da mão. Vocês já viram? Quem já viu? Então as pessoas veem aquilo ali e dizem assim: como é que Deus é bom? Como é que Deus é amor e permite isso? Como é que Ele não faz nada? Como é que Ele vê tanta miséria, tanta coisa ruim no mundo, guerra no mundo, e Deus não faz nada? Eu já acredito que a maioria de vocês ou já ouviram essa interrogação, essa pergunta, ou vocês mesmo têm, escondidinha lá por detrás aí do tal do coração. Glória a Deus.
E eu quero começar por aqui. Vocês querem ouvir? Amém? Primeiramente, queridos, Deus não é somente amor. Ele não tem amor, ele é o próprio amor em sua essência. Preste atenção. E eu mesmo fiz a pergunta para mim mesmo responder: se Deus é amor, por que ele deixa acontecer tanta coisa ruim no mundo? E eu lhe respondo, fazendo aqui uma defesa dentro do mesmo contexto, dos atributos transferíveis, compartilháveis, amor. Deus não é o culpado pelo que acontece de ruim no mundo. Deus não é culpado pelas coisas ruins que acontecem no planeta Terra. Quem coloca a culpa em Deus é o diabo, pois o nome dele quer dizer acusador. Ele fica acusando. Ele nos acusa diante de Deus, dizendo que a gente não presta, que nós não temos direito de ir para o céu, que nosso lugar é no inferno. Como é que Deus salva gente ruim desse jeito, promete o céu e ainda coloca o Espírito Santo morando nessa espécie de gente? Misericórdia, graça, bondade, aleluia. É ou não é? Ou alguém aqui merece? Eu não mereço. Se Deus fosse me dar agora, nesse momento, o que eu mereço, o chão ia se abrir, eu ia descer vivo para o inferno. Mas Deus não é o culpado pelo mal que existe. A causa, presta atenção, de todo o mal que existe no mundo é o pecado. A natureza pecaminosa do ser humano é o pecado foi quem estragou tudo. O pecado é o culpado pelo mal do mundo e o diabo. A palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 4, versículo 1 e 2. Vocês vão já entender. E nos explica muita coisa dentro da palavra. Diz assim: de onde vêm as guerras e contendas entre vós? Porventura não vem visto dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Do pecado, da nossa natureza, de querer, de ser, cobiçais e nada tendes. É da cobiça, é da inveja do ser humano, é da ganância, irmãos. O mal desse mundo chama-se ganância. O amor ao dinheiro, como está escrito, é a raiz de todos os males nessa terra. Não é Deus. Cobiçais e nada tendes, logo matais, matais, invejais e não podeis alcançar. Por causa de quê? Ganância, cobiça, inveja. Ganância, cobiça, inveja. Logo combateis e fazeis o quê? Guerras. E guerra traz o quê? É coisa boa? Ou guerra produz miséria? Produz morte, produz sofrimento. E de onde vêm essas guerras? Das cobiças, da ganância, da avareza do ser humano. O culpado por todo o mal que existe na face da terra é o ser humano, a sua natureza pecaminosa, é o pecado e o diabo. Deus não tem culpa de mal nenhum que existe nessa terra, porque se ele quisesse fazer mal a essa terra, ele fazia. Bastava o Senhor fechar os céus para que não chovesse. Ia morrer muita gente. Por quê? Porque nós dependemos da terra, dependemos da produção, dependemos da lavoura, do fruto da terra. Sim ou não? Não, pastor, mas que é isso? Eu vou ali no mercantil e compro tudo que eu quero. E de onde é que vem aquelas coisas? Você comprou 1 litro de leite. O leite foi produzido por quem? Pelo um animal. Pela vaca, por aí vai. Vários animais produzem leite. Foi industrializado. Mas para aquele animal produzir o leite, ele teve que comer ração.
E essa ração foi produzida da terra. Só para você ter uma ideia, se Deus quisesse acabar com o equilíbrio da natureza e destruir o ser humano na face da terra, bastava ele exterminar as abelhas. Simplesmente Deus acabava com as abelhas na terra. E dentro de 3 anos, metade da população teria morrido de fome e a outra metade estaria condenada. Que é isso, pastor? Quem é que poliniza, meu querido? Quem é que leva o pólen? Quem é que transfere a vida de uma planta para outra? As abelhas. Sem abelha não tem lavoura. Não tem plantação. Tudo no seu lugar Deus criou perfeito e mantém lá, mesmo que nós não mereçamos. Aleluia! E a palavra diz também em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você quer uma prova disso? Vou lhe dar uma prova. No dia 15 do mês passado, tá aí, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É Deus que é a raiz de todos os males? O que é que a Bíblia está dizendo? Não é o dinheiro, é o amor, é o apego. Isso chama-se ganância. A ganância gera cobiça, que gera inveja que gera cobiça, e geram as guerras, as confusões, as intrigas, as brigas, um querendo tomar o que é do outro, seja de forma individual, dentro de uma empresa, ou nação contra nação, estão querendo o que é do outro. A maioria das guerras que existem no mundo atualmente é porque uma nação quer tomar um pedaço do território da outra. E o que é isso? Como é o nome? Ganância. Qual é a culpa de Deus nisso? Quando alguém chegar para você e dizer, rapaz, Deus é o responsável pelo mal de todo mundo. Está escrito lá em Timóteo, capítulo 1 Timóteo 6 e 10. É o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Não, Deus é bom. Amém, queridos? Aí, olha para cá, vem cá. Há poucas semanas, há uma semana atrás, qual foi o evento mundial que se acabou, que terminou? Vê se vocês se lembram. Copa do Mundo. A Copa do Mundo começou no dia 14 de junho e terminou no dia 15 de julho. Portanto, a Copa do Mundo demorou um mês. Tá certo? Bilhões ou trilhões, eu não sei as cifras corretas, foram gastos naquele evento. Estádios caríssimos foram construídos na Rússia, sim ou não? Hotéis foram construídos. O aparato em torno de uma Copa do Mundo é trilhões de dólares. É muito dinheiro. Aqueles jogadores que estão em campo, todos eles são bilionários. Os salários deles são bilionários. Os seus patrocinadores patrocinam com bilhões. É muito dinheiro que rola numa Copa do Mundo para o mundo não ganhar nada. A França ganhou a Copa do Mundo. O que foi que o mundo ganhou com isso? Em que foi que o mundo melhorou nisso? Em que foi que a própria França melhorou sendo a campeã do mundo? O que foi que melhorou ou piorou na tua vida? E se tivesse sido o Brasil que tivesse ganho a Copa do Mundo, que era que tinha melhorado na tua vida? Tinha melhorado na vida de uma meia dúzia dos jogadores, dos organizadores lá da FIFA. Vocês estão entendendo, queridos? Mas é um evento que gira milhões. Você quer saber de uma coisa? Durante esses 30 dias de Copa do Mundo, vou lhe dizer, 24 mil seres humanos, pessoas, morrem de fome todo dia. 24 mil pessoas morrem de inanição. Não é porque não quer comer, não. Não é porque está com fastio, não. É porque morre de não comer por não ter. Todo dia no mundo.
24 mil pessoas morreram todo dia durante os 30 dias de jogos da Copa do Mundo, de fome. Presta atenção. 9 milhões de pessoas morrem de fome por ano. E nos 30 dias de Copa do Mundo, 720 mil pessoas morreram de fome. Enquanto os jogos da Copa do Mundo aconteciam, com seu esplendor, com a sua glória e com a sua riqueza. E o mundo não ganhou nada com isso. E 720 mil pessoas, 24 mil a cada dia, morreram de fome. E quem tem e quem pode, preferiu investir em futebol do que matar a fome dos seres humanos, tendo com o que matar. Qual é a culpa de Deus nisso? Digam-me. Hein? Está provado que Deus é bom? E que o mal do mundo é a ganância, é a vaidade, é o pecado, é a avareza, é amor ao dinheiro. Deus manda a terra produzir alimento necessário para sustentar todos os seres humanos. Só que uma parte dos seres humanos detém a riqueza e outros morrem de fome. É a distribuição de renda de forma errada. Vocês estão me entendendo, irmãos? Então, quando alguém chegar para você e você estiver pregando o evangelho, ou eu estou respondendo para você mesmo aqui agora, se você tinha essa dúvida, se Deus é bom, por que ele deixa pessoas morrer de fome, criancinha, não sei o que, guerra? Deus tem culpa disso? Deus é bom. O homem tem condições, tem dinheiro, tem fartura nessa terra, para nenhum ser humano passar fome. Mas não existe distribuição de renda, existe ganância, existe avareza, existe cobiça. E é o que a palavra de Deus acabou de dizer: guerreais e nada tendes, porque viveis cobiçando. Vocês vivem guerreando as coisas uns pelos outros e não estão nem aí pelos seres humanos. A guerra é uma indústria, para quem não sabe. Enquanto milhares de pessoas estão morrendo numa guerra, existem pessoas ficando ricas. E mais ricas ainda, milionários e trilionários. Vocês não sabiam disso? Existe uma indústria que fomenta, organiza e sustenta a guerra. Ou por acaso as armas não são fabricadas? Alguém fabrica, alguém ganha dinheiro, tem peças, sim ou não? Existem indústrias que fabricam. As roupas dos soldados, as comidas de campanha, os carros bélicos. É tudo nasce do nada, puf, apareceu? Ou existe alguém ganhando muito dinheiro por trás disso? Vocês conseguem entender um pouco da realidade? Sim ou não? Enquanto os morrem, outros pela ganância enriquecem. Qual é a culpa de Deus nisso? Pergunta, irmão, qual é a culpa de Deus nisso? Deus é bom? Deus tem culpa do mal que existe no mundo? Sim ou não? Não, né? Vocês entenderam agora também um pouquinho porque que eu não me envolvo nem participo desse negócio de Copa do Mundo? Por causa da hipocrisia do mundo. Enquanto existe aquele espetáculo para encher os olhos das pessoas que não têm entendimento, por trás daquilo ali, muita morte e muita miséria. Eu não faço parte disso. Conheço a verdade, a realidade. Você está conhecendo agora também. Vocês estão me entendendo, irmãos? Sim ou não? Aí nós alimentamos toda essa injustiça. Como? Comprando roupas, alimentando o mercado, assistindo e dando audiência,
dando dinheiro para os patrocinadores, nós tudo junto, dentro dessa injustiça do mundo, 24 mil pessoas morrendo de fome todo dia, e nós vestidos de Brasil, diante de uma televisão, dizendo, vai Brasil! Eu só até brincou e colocou a velhinha fez a gravação. Vai não, ele não vai não. E não foi mesmo. Você entendeu? Aí a gente está lá, fazendo parte, ajudando, fazendo injustiça, enquanto pessoas estão morrendo de fome. E aquela dinheirama toda que se gastou ali, podia matar a fome das pessoas, sim ou não, irmão? Porque não são feitas a imagem e semelhança de Deus, não? São seres humanos, não? Hipocrisia do mundo. Depois os governantes do mundo vêm com aqueles discursos hipócritas, dizendo que estão preocupados com a fome, que não sei aonde, que um grupo de cantores vai gravar um CD, e quer que esse CD seja vendido no mundo todo para quem? Para nós comprarmos, para ver se o dinheiro chega lá. Outra hipocrisia. Outra mentira. É que nem a farsa do tal do Criança Esperança daqui do Brasil. Pouquíssima, uma fatia muito pequena do que é arrecadado é que chega realmente nas crianças. Enquanto isso, os tubarões por detrás com os bolsos cheios, ganância. Vocês estão me entendendo, irmãos? Pastor, o que é que o senhor quer chegar em tudo isso? Eu estou defendendo o Deus que eu sirvo. O meu Deus é bom, misericordioso, longânimo, compassivo. Deus é bom. Aleluia! Estou defendendo o meu Deus, o seu Deus. Porque é isso que o mundo diz, que Deus não é bom, que Deus não presta. E o diabo fica acusando Deus e colocando nos ouvidos das pessoas, se Deus fosse bom, se ele existisse, nada disso acontecia, ou não é? E agora, estão calando a boca do diabo. Aleluia! Nunca mais deixe ninguém dizer perto de você, não vai brigar não. Ou você se cala ou você dá uma resposta bem segura. Deus não é bom, olha o mal que está no mundo, Deus não existe. Rapaz, você está falando besteira, você nem conhece Deus, você quer conhecer, você dá glória a Deus, entregar a sua vida a Ele. Aleluia. Então, queridos, eu apenas passei para vocês aqui alguns dados a respeito disso, porque Deus é amor, e Deus é bom, e eu amo esse Deus, aleluia, e eu estou aqui na fé, lutando para morar junto com Ele, e adorar Ele por toda a minha eternidade, amém, querido? Quem aqui pode dizer assim, realmente sentindo dentro do coração, meu Deus é bom, Deus é bom, dê uma salva de palmas para Ele, aleluia, aleluia. Tem crente que é tão fraco das ideias, meu irmão, que não pode furar o pneu de um carro que fica com raiva de Deus. Se chateia, diz besteira, fala besteira, não quer mais ir para a igreja, não, fica todo revoltadinho, todo bicudinhozinho. Não, Deus é desse abestado, rapaz. Deus é bom, Deus é amor, Deus é graça. A prova da bondade de Deus, Deus prova o seu amor. 1 de João, capítulo 4, versículo 9 e 10. Aleluia. 1 de João, capítulo 4, versículo 9 e 10. Olha o que é que está escrito. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, que para por meio dele vivamos. Olha a manifestação do amor de Deus. Nisto está o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, não, mas
em que ele nos amou a nós. Deus nos amou primeiro. Aleluia. E enviou seu filho. Olha a prova do amor de Deus. Enviou seu filho como propiciação pelos nossos. Você quer uma prova maior do amor de Deus, filho? O que você quer que Deus faça? Ah, pastor, eu queria que Deus descesse do céu para me ver. Já desceu, filho. Tu quer mais o que? Ele já desceu. Jesus é Deus. Jesus se desproveu, tirou de cima de si a sua glória. E sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, nem tomar o trono de Deus. E humilhou-se, se fazendo servo. E humilhou-se na morte, até morte de cruz. O que você quer mais? Deus, o Filho de Deus, morrendo na cruz. Por quem? Por nós? Você ainda está perguntando pelo amor de Deus? Você ainda quer saber se Deus é bom? A prova do amor de Deus é Cristo, irmãos. Efésios, capítulo 2, versículo 4 e 5. Aleluia. Mas Deus, rico em misericórdia, pelo seu muito amor com o que nos amou, aleluia, estando nós ainda o quê, filho? Tu lembra de quando tu estava morto? Tu lembra de quando tu era um defunto ambulante? Tu lembra de quando tu vivia na cachaça, na cerveja, na orgia, na droga? Tu lembra? Deus nos amou ali. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não perecer, ter vida eterna. João 3,16. Deus tirou da tua boca, olha para cá, Deus tirou da tua boca a catinga do cigarro. Deus tirou da tua boca a catinga da cachaça. Deus tirou da tua boca a catinga da cerveja e santificou a tua boca para você dar glória a Deus. Aleluia! E isso, quando nós nem perguntávamos por Ele, Ele nos amou primeiro, estando nós mortos ainda nos nossos delitos, na vida velha, na imundície, na prostituição, no palavrão, nas intenções más do pensamento, alguns na homossexualidade. Deus disse: vou lhe salvar, vou lhe trazer para mim, vou lhe limpar, vou perdoar os seus pecados, vou lhe colocar na minha casa, vou escrever seu nome no meu livro e vou te levar para morar comigo. Oh, aleluia! Quando nós estávamos mortos, Ele nos vivificou, nos deu vida. Com Cristo, pela graça. Diga assim comigo: graça. Diga assim: presente de Deus. Diga assim: um favor que Deus me fez sem eu merecer. Diga assim: não mereço até hoje. Deus é o quê? Bom. Deus é bom. Diácono Gerardo, lindo, bom. Eu amo esse Deus. Eu amo esse Deus. Não tenho como não amá-lo. Não tenho como não adorá-lo. Filho, quando você chegar aqui, adore de verdade. Adore direitinho. Sabe, esse Deus, ele merece respeito. Diga assim comigo: Deus merece meu respeito. Deus merece respeito, merece ser temido, adorado. Todas essas coisas que eu estou dizendo para vocês, os anjos lá em cima já sabem, não já?
Os serafins já sabem? Os querubins já sabem? Qual é a atitude deles? Santo, santo, santo. Não tem outra coisa para dizer, irmão. Porque lá eles sabem quem Deus é. A bondade, o amor estão mergulhados no amor de Deus, na paz de Deus, na presença de Deus. Aí a gente vem para cá com essa liberdade, com essa bênção no domingo. Você chega aqui com má vontade, reclamando da vida, por uma besteira, por outra. Aplauda ao Senhor. Peça uma foca de circo, batendo as patas. Dê o seu melhor para Deus. Só falta fazer assim. Não é palminha de Guiné para quando o papai vier, não. É adore ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Criador, o Deus que é bom. Dá para levantar as mãos e adorar. Aleluia. Então cante, louve de verdade. Porque Ele é bom. Ele é cheio de amor, está aí a prova do amor de Deus. Graça. Jesus na cruz. Jesus foi para a cruz pagando pelos nossos pecados, igreja. Amém? Eu estou aqui só complementando a mensagem que não foi terminada no domingo passado. Ah, pastor, mas o senhor falou aqui que ia falar sobre os atributos incomunicáveis de Deus. Eu queria ver isso. Espera aí, rapaz, tem calma. Se Deus te der vida, saúde, por mais uma semaninha, tu está aqui de novo no domingo que vem. Eu vou introduzir, você vai começar a entender, você vai ficar com vontade, vai pegar um gostinho na boca. Aí quando você disser assim, vai pastor, eu digo cena dos próximos capítulos até domingo que vem. Aleluia. Aí tu vem de novo. Mas tu vem de novo pelo quê? Tu vem de novo para ver milagre? Nós somos o milagre. O maior milagre de Deus é o novo nascimento. Deus faz milagre, faz. Deus cura, Deus liberta, expulsa o demônio. Eu creio no milagre, nos dons de Deus. Somos pentecostais. Amém? Mas você não vem por isso. Você vem para que Deus te dê um emprego? Não, né? Você vem o quê? Ouvir essa é a igreja que Deus quer. Que não alguém que sirva a Deus por interesse, pelo que Ele pode fazer ou pelo que Ele tem, mas pelo que Ele é. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será dele. Deu para entender? Aleluia! Então eu vou botar aqui um melzinho na chupeta e adoçar o bico de vocês. Atributos incomunicáveis de Deus. São os atributos que Deus não compartilha, que Deus não dá para ninguém. Amém? Vamos começar aqui em algum desses atributos. Aleluia. Aceidade, com 2 S. Alguém já ouviu falar disso? Não? Vou explicar. Significa que Deus é autoexistente. Que é o único ser que pode se referir a Ele mesmo como aquele que é. Porque quando nós atribuímos a Deus, é claro que é uma expressão que nós entendemos, e até se torna diante de Deus, assim se referindo a Deus, uma figura de linguagem. Dizer que Deus existe. Porque todos aqueles que existem é porque num dia não existiram. Um dia, num determinado ponto, passou a existir. Mas Deus é. Aleluia. Não houve nenhum tempo em que Deus não fosse. Para você entender, não já existisse, não já estivesse lá. Deus existe porque existe. Ele diz assim, eu
sou o que sou. Vai e diz, o eu sou, aquele que é, te mandou. A única pessoa que pode atribuir a si próprio o de existir eternamente, que fica difícil explicar, tá certo? Se quando nós usamos o termo Deus existe, estamos dizendo que algum dia ele não existiu. Mas isso não é verdade, porque ele é. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, antes de qualquer pessoa, ele já estava lá. Aleluia. A seidade de Deus significa que Deus é autoexistente e não necessita de nada, escute. Deus não necessita de nada e nem de ninguém para continuar existindo. Autoexistência. Existe porque existe. E ele não precisa nem de mim, nem de você, nem de anjo, e nem de querubim, nem de serafim, nem de trono. Ele não precisa de nada para existir. Ele existe antes de todas as coisas. Tem gente que fica brigando com Deus, fazendo birra com Deus. Senhor, que coisa horrível, se tu não abrir essa porta de emprego para mim com a conta de luz na mão, vamos cortar. Se tu não abrir essa porta de emprego para mim, se cortarem a minha luz, eu não vou ver isso. Olha o bucho. E estou com raiva. E tem gente assim. E Deus? Deus já caiu do trono por causa disso. Tu acha? E se tu deixar de servir a Deus, de quem é o problema? Teu. Se tu deixar de adorar a Deus, de quem é o problema? Teu. Tu para de adorar a Deus aqui na terra, os anjos continuam adorando no céu. Lascou-se. É tu que precisa. Nós é que precisamos, Ele é que é a vida. Nós é que precisamos da vida. Você está entendendo? Deus existe porque existe, Ele é autoexistente. Ele não precisa de nada e nem de ninguém para continuar existindo e sendo quem Ele é. Você está entendendo? Se você for chegar lá no céu e adorar a Deus, ô glória, foi bom, foi para você. Então quem tem que correr atrás somos nós. Você consegue entender isso? Quem precisa de salvação, nós ou Deus? Não é nós? E Deus? Diga assim, Deus é Deus e nunca vai deixar de ser e já está lá no que Ele vai continuar sendo. Agora vira para o teu irmão e diga assim, com você ou sem você? E se nós chegarmos lá, foi bom para quem? Para nós. Então como é que tu fica brigando com Deus e negociando com Deus a tua salvação e a tua vida? Por causa de besteira? Porque uma coisa não deu certo para ti? Porque uma porta se fechou? Porque apareceu uma doencinha? Por causa de quê mesmo, hein? Porque tu se desempregou? O que foi? O carro quebrou? O Detran levou a moto que tu não emplacou? Foi isso? O que foi? Ah, pastor, eu estou com raiva de Deus. Coitado, rapaz. Vê se tu te criam. Vê se tu escapa, criatura. Quem precisa de Deus somos nós. Quem consegue entender o que eu estou falando? Quem precisa adorar a Deus sou eu. Por quê, pastor? Porque Deus não come minha adoração, não. Ele recebe. Ah, pastor, se eu não adorar a Deus, ele fica com fome. Quem sente a presença de Deus, se tu adorar a Deus, é tu. Você entende? Glória a Deus. Deus não necessita de nada nem de ninguém para continuar a existir. Ou seja, Ele não depende de ninguém. Escute. Deus não depende de ninguém fora dele mesmo.
Ele é autossuficiente. Tudo que ele precisa está nele mesmo. Deus não precisa de nada nem de ninguém fora de si mesmo, para ser o que ele é. Obviamente, a seidade de Deus está ligada à sua eternidade. Antes que tudo existisse, já era Deus. Amém? A gente vive no mundo, mas antes que o mundo existisse, já era Deus. Você está entendendo? E ele não precisa. Ah, pastor, Deus precisa dos anjos. Para quê? Você sabia que Deus já era autoexistente antes dos anjos? Você sabia que os anjos já saíram dele, criação dele, invenção dele? Não existia anjo. Não existia querubim, serafim, arcanjo. Não existia exércitos de anjos. Não existia o céu. Não existia nada do que foi criado. Ele já estava lá. De eternidade a eternidade. Aonde? Sei não. Fazendo o quê? Sei não. Eu só sei que ele era Deus. Fora do tempo, fora do espaço. Deus. Pastor, eu queria entender. Uma vez eu parei e fiquei olhando para a parede, olhando com cara de vaca, olhando para a cerca, e fiquei pensando, de onde é que veio Deus? Ele nasceu de quem? Será que ele teve pai? Mãe? De onde é que saiu Deus? Eu queria, se Deus tivesse tido um pai, ele teria até hoje, porque o pai dele também seria Deus e seria eterno. Ou por acaso um Deus eterno ia morrer, se nem a morte existia. Então ele não teve pai, porque se ele tivesse tido um pai, ele teria até hoje, sim ou não? Se Deus tivesse tido pai e mãe, o casal pai e mãe de Deus existia até hoje, porque era Deus eterno. Então não vem com esse negócio de cutucar a tua mente, espremendo a tua cabeça, querendo compreender o que Deus não permitiu que fosse compreendido, porque a mente da gente é desse tamanho, e a criatura não pode compreender plenamente o Criador. A gente tem que aceitar, crer e adorar. Ô glória! Não dá para entender. Mas eu sei que ele é. Se você consegue entender isso, diga assim, sua existência não depende de nada. É o nosso Deus. Você entende isso? Agora se chega um comedor de feijão, comedor de rapadura, dizendo, eu sou o Deus Todo-Poderoso, como chegou um sem vergonha lá na China. Tu acreditava? Tu acreditava? Tu ia atrás desse cara? Tu ia adorar esse cara? Tu ia glorificar esse cara? Por que tu não ia? Diga assim, porque eu sou instruído nessa palavra. Aleluia. E quem é instruído na palavra é que está na rocha. Os pezinhos firmados na rocha, está seguro. Amém, queridos? Deus existe porque existe. Tem um minutinho? Tem. Salmo 90, versículo 1 e 2. Aleluia. Conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que nascesse os montes, ou que tivesses formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Aleluia. De eternidade a eternidade. Diga assim, todas as coisas que existem saíram dele. Diga assim, e ele não saiu de lugar nenhum, nem de ninguém. Diga assim, o meu Deus é. É. Ele é. Ele é. Só isso.
Nós tivemos aqui o entendimento do primeiro atributo incomunicável. Esse atributo aqui, a seidade de Deus, ele não passa para ninguém. É dele. Só ele pode dizer, eu existo porque existo. Alguém mais pode dizer isso? Ser humano pode dizer isso? Ele pode transferir isso para nós? Não. Atributo incomunicável, intransferível, incompartilhável de Deus. Começaram a entender o que é um atributo incompartilhável? São coisas que só pertencem a Ele e só vão continuar pertencendo a Ele. Só Ele é. Aleluias. Será que dá tempo para dizer só mais um? Segundo, eternidade. Eternidade. O que é que significa? Significa que Deus sempre existiu. Nunca houve um tempo que Deus não existisse. Sempre existiu. Tudo que existe no mundo físico e no mundo espiritual saiu dele. Sejam corpos celestes, os anjos, ou corpos terrestres, o homem feito de barro, a imagem e semelhança de Deus, que recebeu os atributos compartilháveis. Amém, queridos? Por isso é que nós somos imagem e semelhança de Deus, porque Ele nos deu alguma coisa dele mesmo, para a gente ficar parecido com Ele. Aleluia. Significa que Ele sempre existiu, Ele nunca foi criado por ninguém, Ele está acima de qualquer limitação do tempo. Só para você entender, para Deus o tempo não passa. 1000 anos é como? E um dia, tanto faz. Deus é de eternidade a eternidade. Quem criou a contagem do tempo já foi Ele. Mas não para Ele, sim para a sua criação. Porque para Ele não existe contagem de tempo. Ele é eterno e mora dentro da eternidade. Portanto, para Deus não existe passado, portanto, para Deus não existe presente, portanto, para Deus não existe futuro, porque tudo está diante dele numa linha chamada eternidade. Aleluia. Tempo não passa para ele, passa para nós. Vocês estão entendendo? Nós aqui olhamos para o relógio, o culto está acabando ali. Glória a Jesus. Mas para ele não tem contagem. Tem para nós. Glória a Deus. Portanto, a eternidade é um atributo incomunicável. Por quê? Porque Deus não pode transferir a sua eternidade para ninguém. Olha só, que coisa interessante. Pastor, Deus criou os anjos. E os anjos não são eternos, os anjos são dependentes da eternidade que emana do próprio Deus. Se Deus quiser cortar a vida eterna dos anjos, Ele corta e os anjos param de existir. Sabe por quê? Porque saíram dele. Deu para entender? Então, até a eternidade dos anjos é dependente do próprio Deus. Isso quer dizer o quê? Que houve um tempo que não existiram anjos. Você entende isso? Mas existia Deus. De Deus saiu a criação dos anjos. Aleluia. Ele existe. Falando aqui figuradamente. Ele está acima de qualquer limite de tempo, ou limitação de tempo. Ele não tem começo e nem fim. Ele existe porque existe. Eternidade. Nunca teve começo e nunca terá fim. Simplesmente Deus é eterno. E aqueles que recebem vida eterna já recebem vida eterna que emana do próprio Deus.
Ou seja, nós, sem Deus, não temos vida eterna. Deu para entender? Aleluia. A nossa eternidade é Ele. Está nele e é Ele. Deus é eterno. Nós temos também aqui algumas coisas, eu vou deixar para depois. Eu quero falar com calma sobre onisciência, onipresença e onipotência. Tremendo. Simples, lindo. É de se apaixonar pelo Senhor, entendendo os seus atributos de onisciência. Deixa eu só te dizer uma coisa, eu não tenho tempo mais de pregar. Preste atenção. Só um pouquinho do que eu vou falar domingo que vem, só para você ficar com vontade de vir de novo. Deus sabe quantos grãos de areia existem em toda a terra, sem precisar contar. Todos os grãos de areia, Deus sabe. Sabe quanto eles são, de que eles são feitos e quanto cada grão pesa. É muito tremendo, meu irmão. Deus sabe de quantas gotas de água o oceano da terra é feito. Quantas gotas? Ele sabe quantas gotas de água existem no oceano. Quantas gotas de água existem nas nuvens. Quantas gotas de água existem nos rios subterrâneos. Deus sabe quantas gotas. Deus sabe. E ele conta? Não, ele sabe. Deus sabe quantas estrelas existem no universo. E segundo os astrônomos, existe mais estrelas no universo do que grão de areia na praia da terra. E a Bíblia diz que ele chama as estrelas uma por uma, cada uma pelo seu nome. Deus sabe quantos grãos de cabelo, quantos fios de cabelo existem na tua cabeça. Na tua não, Cleber. Deus sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça. E ele precisa contar. E você sabe quem foi que revelou isso? Jesus. Ele disse, não temam, pequeno rebanho, o que o homem pode fazer com vocês, porque até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Consegue entender essa grandeza? Consegue entender isso? Se juntar os fios de cabelo da cabeça de todo mundo que está aqui dentro, se juntar todos os cabelos, todos os fios de cabelo, Deus já sabe quantos são. Até os pelinhos do corpo, Ele sabe quantos são. Que coisa linda. Onisciência. Vou falar sobre isso, irmãos. Vou falar sobre essa profundidade da mente de Deus. Amém? Aleluia. Ei, eu adoro esse Deus. Quando os pensamentos, aleluia, da nossa mente começam a se formar, Deus já sabe. Ele sabe agora, nesse momento, os meus pensamentos, os meus sentimentos e as intenções do meu coração. Agora, Ele sabe os meus pensamentos, os teus pensamentos. Vira para o teu irmão e diga assim, os teus pensamentos, os teus sentimentos e as intenções do teu coração, Ele sabe agora. Vem cá. Qual é a causa mesmo que está tirando a tua paz? O que é que está roubando mesmo a tua paz? O que é que Deus não pode fazer? O que é que esse Deus não pode fazer por ti? O que é que Ele não pode fazer por ti? Ele não pode o quê? Ele não pode abrir uma porta de emprego para ti, é isso? Ele não pode te curar, é isso?
Ele não pode salvar o teu marido, teu filho, teu esposo, teu irmão. Não, é isso. Queridos, vamos ter fé. Vamos conhecer, não tem nada que Deus não possa fazer. Presta atenção. Existem trilhões de seres humanos no mundo, não é isso? 7 trilhões já é, mais de 7. Todos os seres humanos do mundo, pode vir, Vitor, pensando agora, nesse momento, pensando, nesse momento, e nós pensamos não sei quantas mil palavras todo dia, no pensamento, agora, o que esse lado aqui está pensando, cada cabeça, o que esse lado aqui está pensando, cada cabeça, a minha cabeça, todos os seres humanos, Deus está sabendo agora, em tempo real, de todos os pensamentos, e a mente dele não fica cheia. É como se fosse uma única pessoa pensando, e ele sabe de tudo. É muito grande esse Deus. É muito grande esse Deus. Você já parou para pensar nisso? Tem um versículo da palavra, eu não vou pregar mais porque eu quero só cantar um hino e encerrar, que fala que quando os nossos ossos estavam sendo gerados no ventre da nossa mãe, Deus olhava e dizia assim: eu já te conheço, eu já sei quem você é. Os ossos estavam sendo gerados no ventre, no útero da nossa mãe, e Deus já nos conhecia. Você ama esse Deus? Quem crê nesse Deus? Eu creio nesse Deus. Eu sou um que eu tenho certeza que quando os meus ossos começaram a ser gerados no ventre da minha mãe, Deus olhou e disse assim: você vai pregar minha palavra. Você vai morar comigo no céu. Você vai me adorar eternamente. Eita Deus, é muita graça, é muita misericórdia. Então ninguém explica Deus, né? Fica em pé, igreja. Aqui, ó, os atributos incomunicáveis de Deus para o domingo que vem: unidade, imutabilidade, infinitude, onipresença, onipotência, onisciência, aleluia, e soberania. Queridos, quando nós formos aprender sobre a soberania de Deus, por que que Deus age de determinadas formas, nós vamos entender tanta coisa a respeito do agir de Deus, da forma como Ele entende as coisas na sua justiça, na sua perfeição. E só tem uma coisa que dá para a gente fazer depois disso: é adorar, é se entregar, é servi-lo, é amá-lo, adorá-lo. Eu vou lhe dar um minutinho para você orar, entregando seu louvor, sua adoração e a sua vida a Deus. Fala com Deus. Embora Ele já saiba o que você vai falar, embora quando os seus pensamentos estão se formando, Ele já sabe o que é que você vai pensar. A palavra nos manda orar, porque quando nós oramos, nós nos comunicamos com o Eterno, com o Todo-Poderoso, e quando a resposta da oração chega, é uma confirmação para nós, e não para Ele, de que Ele é quem Ele diz ser, e que Ele faz o que a Bíblia diz que Ele faz.
Fala com Deus. Pai, em nome de Jesus. Nesse momento, Senhor, a tua igreja está em meditação e oração, absorvendo, meu Deus, aquilo que o Senhor lugar. Porque nós temos aprendido, Senhor, de Ti, uma profundidade, meu Pai, a Teu respeito. Aquilo que, claro, a nossa mente finita consegue entender, aceitar, receber, raciocinar. Porque, na verdade, ó Deus, ninguém te explica. E não dá para te entender na tua essência. Eu falo aqui, Senhor, com uma dificuldade tão grande, tentando, Senhor, fazer os teus servos te entenderem, te compreenderem, para se apaixonarem, para te amarem, Senhor, para se entregarem a Ti, ó Deus, porque o Senhor é tão bom, tão maravilhoso. Meu Deus, se tem uma coisa que te aborrece, é o pecado, Senhor. Ah, meu Deus, como o Senhor fica triste e aborrecido por causa do pecado. Então, meu Senhor, que o teu servo aqui, que está aqui nessa noite, esse homem, essa mulher, esse jovem, entenda, meu Pai, entenda que o pecado é uma afronta ao Senhor, que o pecado te entristece, que o pecado, Senhor, magoa teu coração, pois o Senhor nos ama, Pai. O Senhor nos quer para Ti, porque nós somos feitura Tua, criação Tua, projeto Teu. O Senhor não nos fez, Senhor, para o inferno, o Senhor nos fez para o paraíso, o Senhor nos fez para o céu. E é com o Senhor que o Senhor nos quer, te servindo, te adorando, te amando, fazendo a Tua vontade. Mas até mesmo alguns que se dizem Teu povo, Senhor, Teus servos. Oh, meu Pai, meu Senhor, alguns não vigiam, não têm cuidado com as suas vidas, meu Pai, meu Senhor. O Senhor é tão bom, meu Deus. O Senhor é tão amável, tão perfeito, tão santo, tão justo, tão correto, tão lindo. Falta palavra, Senhor. Falta palavra, Senhor, no vocabulário da língua portuguesa, ou qualquer vocabulário de qualquer idioma do mundo, falta palavra. E o Senhor é tão lindo que quando faltam nossas palavras no nosso próprio idioma, somos tomados pelo Teu Espírito e falamos no idioma que só o Senhor entende, para nós te glorificarmos e te adorarmos com perfeição na Tua língua. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Que o Teu povo entenda, Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor. Pede perdão. Pede perdão pela sua indiferença. Pede perdão porque você tem desprezado a palavra dele, trocado por lixo, por porcaria, por entretenimento. Pede perdão. Pede perdão ao Senhor porque você não tem adorado a Ele como Ele merece, ter dado o melhor a Ele. Pede perdão e te entrega ao Senhor, pois não existe nada mais precioso para Deus do que a tua própria vida, que é dele, foi Ele quem criou. Mas se tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida ao Senhor, ou se reconciliar, você pode sair do seu lugar bem ligeiro, dizer: eu quero entregar a minha vida ao Senhor, eu quero me reconciliar. Você chega aqui bem rápido e vamos louvar. Eu preciso de você só 2 minutinhos. Louvar, no meio do louvor eu encerro e a gente vai para casa. Pai, em nome de Jesus, você consegue dizer que ama esse Deus? Pastor, eu não consigo, então peça misericórdia.
Peça misericórdia, peça misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me transforma. Senhor, me converte. Senhor, me muda. Senhor, me faz nascer de novo. Senhor, me faz te conhecer. Porque quem conhece ao Senhor abre a boca e diz: eu te amo, Senhor. Aleluia. Porque Ele é lindo, perfeito. Não existe ninguém melhor ou maior do que o Senhor. E nessa noite nós te adoramos, contemplando a beleza da tua santidade. Aleluia. 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 Ao único, ao eterno, ao todo-poderoso, ao Criador. Aleluia. 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 Nada é igual ao seu redor. Tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno, me faz querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa, então. Dono de toda a ciência, Aleluia. sabedoria. Tu és o nosso Deus, nós te adoramos. Água da fonte da vida, antes que eu haja houvesse, Ele já era Deus, se revelou assim. Oh, glória! Aleluia! Pai, leva-nos em paz para os nossos lares, guarda as nossas vidas escondidas em Ti. Dá-nos uma noite de paz, Senhor, e uma semana de paz. Te agradecemos por esse culto e por tudo que o Senhor fez nesse lugar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Recebe toda a glória, toda a honra, louvor e exaltação. Em nome de Jesus, levanta a tua mão para o céu. De Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com o povo de Deus. Você vai sair do seu lugar e vai abençoar a vida do Senhor, vai abraçar o seu irmão, como se fosse o Senhor te abraçando e você abraçando ao Senhor. O irmão vai cantar. Por que o Senhor está fazendo isso? Porque Deus é amor. E o amor de Deus em nós se manifesta dessa forma. Dono de toda a ciência, Abraça meu irmão, está faltando o quê? e poder, Segura na mão. Diz eu te amo. Se tiver alguma coisa para perdoar, diz me perdoa. Ele já era Deus, se revelou ao Senhor. Ninguém explica Deus. E a igreja diz amém.
seu irmão, vai abraçar o seu irmão, vai dar paz para o seu irmão. Tem lanche lá fora, depois, terminou, você vai. Eu quero que você abençoe a vida do seu irmão. É para toda a igreja? Encerra, Paulão. Encerra. Amém. Abraça teu irmão. Sente o amor de Deus no teu irmão. Obrigado. É só dizer: Jesus te ama.